tá? Tem um monte de Vamos pergunta lá. aqui dentro. Eu não sei o que vai sair, tá? Eu sei quais as perguntas estão aqui dentro, tá? Eu estou pegando de forma aleatória, mas você tem toda a liberdade de ouvir a pergunta e falar, cara, pula, essa daí eu não quero responder, eu quero responder outra. Beleza? Ai, ai. Vamos lá. Nona pergunta. O nazismo teria sido um caso extremo de abuso do livre-arbítrio concedido por Deus aos homens? Cara, o nazismo é uma representatividade Mas você vai do responder? pecado. Vai Vou responder? responder. Vamos embora. O nazismo é uma tela representativa da maldade incruada através do pecado no ser humano, né? Claro que falar sobre Hitler e nazismo é algo difícil porque a gente não tem conhecimento, né, histórico suficiente para entender o que foi. Mas ali é o retrato de como o pecado distorpou ou destruiu a criação de Deus. Um homem querer exterminar aquilo que é diferente, um homem se colocar numa posição de melhor, de uma raça melhor, né? E todos aqueles que não servem merecem morrer, é a maior expressão do pecado, porque o pecado trouxe a morte. E a morte ali é a representatividade do quanto realmente essa serpente do Éden cresceu, né? Esse pecado aí, esse dragão do Apocalipse está cuspindo fogo. Só que é algo que a gente tem que também ponderar ou dizer, né, melhor falando, é que diante de Deus não existe só um Hitler, né? Porque tem gente que fala assim: "Ah, o que ele fez foi ruim, foi horrível". E cara, e tem pessoas que só não fizeram por falta de oportunidade. Ou em grande escala, né? É, é porque diante de Deus não tem essa questão de tipo assim, ah, o Hitler matou milhares de pessoas e tal, e o outro lá matou. Não, cara, é a Matou. representatividade do pecado, tá entendendo? Então tem pessoas que, Fabrício, que condenam ou acham que foi, outros nem acham mais, cara. A gente está vivendo tempos tão tenebrosos que tem pessoas fazendo gestos nazistas, tem pessoas falando, cara, tem pessoas tatuando, né? Símbolo nazista. Tem pessoas defendendo o nazismo, tem pessoas defendendo a morte, a extinção, tem pessoas querendo. E eu falo isso no meio religioso. Né? Eu falo de um irmão que toda vez que ele está assistindo o jornal, ele fala que dentro das cadeias, né, tinha que jogar tudo dentro do mar, no meio dos tubarões, para morrer todo mundo, porque não vale, não presta. Aí, meditando nessa palavra, eu lembrei da palavra do Evangelho que diz assim: não devemos tirar o joio, porque o joio e o trigo se confundem. E quando você tira o joio, inevitavelmente você tira o trigo. Ou seja, muitas dessas pessoas que estão presas, vamos determinar como joio, mas muito delas têm mães, pais, filhas, mulheres, famílias, que são trigo. E quando você quer exterminar esses joios, você não tem como fazer isso sem tocar no trigo, sem ferir o trigo, sem matar o trigo. Então você imagina só,
se fosse o seu filho que cometeu um delito e estivesse preso, você ia querer que ele cumprisse a sua prisão e fosse solto. E você ouvir um irmão da fé, da igreja, falar: ah, tem que tacar para morrer todo mundo, tem que botar no paredão. Então, essa questão do Hitler ali, do livre-arbítrio, né? É um arbítrio que o homem está cometendo desde do pecado. Quando o homem se volta, né, contra aquilo que Deus estabeleceu contra a vida. Então, tudo aquilo que vai contra a vida, ele vai contra Deus. E se ele vai contra Deus, ele um, não só está extrapolando o livre-arbítrio, mas como está usurpando de tudo aquilo que o pecado pode oferecer. Que é isso, a morte. Então, acho que eu respondi sua pergunta. Amém. Não, e você fala a respeito dessas pessoas quererem, né? Que estas pessoas que cometeram um pecado, que seja morto e tudo mais, cara, é difícil porque não entenderam o evangelho, não entenderam graça, né? E eu te faço uma pergunta agora, mas é uma pergunta retórica, tá? Hitler, naquela época, Hitler poderia ter recebido perdão? Poderia. Sim. E se ele recebeu perdão, ele vai reinar com a gente. Como vai ser para os judeus que vão estar chegando? Né? Porque, cara, é uma coisa da graça que a gente não consegue entender. Verdade. Teve um pastor que falou, deixa eu ver se eu lembro, tá? Talvez eu me enrole aqui, mas eu vou tentar. Ele falou que essas pregações, como você disse aí, né, nesse movimento religioso, pregando que Deus aceita você como você é, que Deus aceita você como você está. Ele falou, isso é uma balela. Eu vou tentar concluir, por favor, tá? Porque eu entendo que as pessoas pregam, venha como estás. Beleza? Só que as pessoas permanecem como estão, né? Só que ele fala que isso, Deus não aceita você como está. Ele não aceita. Porque se ele aceitasse você como está, não precisaria de cruz, não precisaria de sacrifício, não precisaria de perdão, não precisaria de arrependimento, não precisaria de derramamento de sangue. Só que ele fala que a beleza da graça está em que Deus te convida. Como você está? Na esperança de que o trabalho que ele fez naquela cruz te transforme naquilo que Deus quer que você seja. São coisas diferentes. Deus te convida como estás, na esperança de que a obra dele na cruz te transforme naquilo que ele realmente quer que você seja. E eu falo isso em que sentido? No sentido da graça. Porque é bíblico o olho por olho? É bíblico, cara. Por mais que Jesus veio e falou, faça diferente, se você cometeu olho por olho, você não está pecando, porque é bíblico. Só que Jesus pediu para você agir de forma, como que fala? De forma mais sublime, né? E nessas horas eu vejo isso, pessoas preferindo o olho por olho, preferindo a lei ao invés da graça. Eu converso muito com a minha esposa, toda vez que a gente fala de divórcio, toda vez que a gente fala de traição e tudo mais, né? Eu falo, poxa, como é legal, né? A Bíblia fala em divórcio 2 vezes. Uma vez, Jesus fala que por causa da prostituição, legal, vai lá, né? Só que quantas vezes a Bíblia fala sobre perdão? Bastou haver uma traição que já é motivo, bora pro divórcio, tá, tem que soltar mesmo porque é bíblico, tal. Beleza, amigão. Mas e o perdão? Porque se fosse assim, Deus já teria se divorciado da gente na primeira vez que a gente deu relaxo. Né? Então eu vejo que essa questão da graça, essa questão do reino ainda está faltando bastante para nós, Lohan, mas você respondeu as 8 perguntas, respondeu a 9ª pergunta, que não foi uma pergunta nada fácil, mas eu ainda tenho um desafio para você. Você topa? Topo. Bora para ele então.